Deveras, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Isso está escrito no livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 22. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael. Que Deus abençoe a todos rica e poderosamente. E pessoal, essa realidade que era do povo de Judá nos tempos ali de Jeremias é uma realidade dos dias de hoje. Naquele tempo, o povo já estava idólatra, já estava fazendo coisas absurdas e estavam prestes a ser entregues a Nabucodonosor para que ele pudesse, tirar o povo de Jerusalém e causar o exílio, o exílio da Babilônia, que durou 70 anos. Até a novela Rico e Lázaro, narra muito bem esse momento da história judaica. E hoje em dia não está diferente, pessoal. Hoje em dia a gente está vendo coisas que fogem da realidade de uma pessoa sã, como esse exemplo de bebês reborn. Isso é uma coisa absurda, pessoas adotando bonecos como se fossem crianças. É coisa de gente louca, não tem outra explicação. Não tem como mensurar um negócio desse. Fora outros costumes retardados, desculpa a expressão, mas o termo é esse, costumes de pessoas realmente insanas, que a gente vê hoje em dia como pessoas se identificando como animais, pessoas se identificando com coisas opostas ao que elas realmente são, entendeu? Resumindo, é uma total loucura, E aí ainda pedem, tem a galerinha toda da militância que ainda pede respeito por uma coisa dessa. Então, pessoal, a gente está vivendo em dias que as inversões de valores estão cada vez piores. Nós, como cristãos, ou você que está vendo isso aí, que de repente concorda comigo, de repente você nem é cristão, de repente você é ateu, você é de outra religião, mas você concorda comigo que é uma coisa realmente insana. Afinal de contas, no caso do bebê reborn, é um boneco, igual a bonequinha que você, moça, brincava quando era criança, e a pessoa pensa que aquilo ali é uma criança de verdade. Quer dizer, daqui a pouco vê um demônio, possui aquele boneco e começa a virar a cabeça, igual igual a Annabelle, Então, quer dizer, pessoal, brincadeiras à parte, é o que está acontecendo hoje em dia. Por que está acontecendo isso? Porque as pessoas elas estão tão fracas espiritualmente, que é como a palavra diz aqui, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. E antes fala, são filhos nécios e não inteligentes. O que significa a palavra nécio? Em tradução livre, a pessoa estúpida, uma pessoa que age na ignorância ou simplesmente despreza a sabedoria. Porque quando a pessoa é uma ignorante, até a gente entende, a pessoa realmente ela não sabe da palavra, então a pessoa não teve acesso a alguma coisa, embora hoje em dia é muito difícil alguém ter tido acesso à palavra, mas enfim, a gente pode até entender, a Bíblia fala que a gente tem que ser tolerante com os débeis na fé. Mas quando se trata de pessoas dentro de uma igreja, ou de repente cristãos que entendem a palavra e que toleram esse tipo de coisa, para si, fica uma coisa realmente complicada. Então, eu vou falar sobre essa palavra, que a pessoa tem que ser tolerante com o débil na fé, não com a debilidade que ele tem. Porque o pecado ele não pode ser tolerado de forma nenhuma. A gente tem que ter misericórdia das pessoas para que a gente possa ajudar, para que a gente possa ser usado por Deus para ajudar, como eu falei ontem no vídeo do sal da terra, para que nós possamos ser o sal da terra, ou seja, o sal com sabor que venha dar sabor também àquelas outras pessoas que estão ali, o sabor que é o Espírito Santo, Então, quer dizer, a gente tem que passar isso para as pessoas, O versículo 14 de Mateus 5, que eu li ontem, o versículo 13 fala do sal, o versículo 14 fala da luz do mundo. Quer dizer, nós temos que ser aqueles, temos que ser aqueles que vamos iluminar as pessoas, e trazer à tona essas realidades. Esse versículo que eu li aqui no começo, de Jeremias 4, capítulo 4, versículo 22, nunca foi tão atual. Vou ler de novo. Deveras, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. A única coisa que muda aqui é que não é meu povo, porque hoje em dia, são as pessoas normais, o mundo inteiro. Nesse tempo ele se referia ao povo de Judá, Afinal de contas, Israel já tinha sido, Israel setentrional já havia sido invadido pelos assírios há mais de 100 anos atrás. Então, quer dizer, nessa época aqui, era o ano 580 por aí, antes de Cristo, o povo de Judá estava prestes, Jerusalém no caso, estava prestes a ser invadida por Nabucodonosor. E Deus enviou Jeremias, que por 23 anos profetizou aquele povo que eles deviam se arrepender, deviam mudar os seus maus caminhos.
E eles mudaram? Não, de maneira alguma. Continuaram fazendo as mesmas coisas erradas, piorando a cada dia, que é o que nós temos visto hoje em dia. Se você tem visto hoje a situação do jeito que está, imagina daqui a 10, 20, 30 anos. Jesus não voltar, não intervir na raça humana, vocês acham que vai acontecer o quê? A tendência é a raça humana se autodestruir. Porque não precisa ter controle de natalidade. Hoje em dia é uma proliferação de homossexualidade que é incrível. Nem todo mundo vai dizer assim, mas a pessoa pode adotar a criança, ou então a pessoa pode fazer num laboratório. Mas quem tem dinheiro para fazer criança no laboratório? Todo mundo, todos os homossexuais. Não estou aqui discriminando, estou falando aqui uma realidade. Porque para gerar uma criança tem que ter um casal, não é verdade? Sim ou não? É um fato. Você pode adotar? Pode adotar. Mas vai chegar um ponto que vão existir mais homossexuais do que heterossexuais. E aí, como é que vai ter criança para poder adotar? A raça humana vai ser extinta. Isso é um fato. O jeito que está as coisas, se Jesus não intervir, só por causa desse problema já seria suficiente. Não precisaria ter uma guerra nuclear, não precisaria cair um meteoro, não precisaria ter tsunami, não precisaria ter nada. Só por isso aí, só por essas práticas que hoje em dia grupos anarquistas, né, têm defendido. Porque eles falam, não, somos da esquerda, socialista e tal, mas são grupos anarquistas, porque os conceitos que eles defendem são de anarquia, completa anarquia, para que haja uma bagunça, para que não hajam regras. E tudo que eles incluem são coisas contrárias à palavra de Deus. E eu conheço gente que é de igreja, que é cristão, que apoia esse tipo de grupos, né? Então, uma pessoa que é cristã, que apoia esse tipo de pessoas, tem que rever os seus conceitos, esse tipo de ideologia, melhor dizendo, tem que rever os seus conceitos. Então, repetindo, eu não estou discriminando. Se você é homossexual, está me vendo aqui, fica à vontade. Não estou dizendo que você deve mudar ou deve ser heterossexual. Isso é com você. É você e Deus. E você mesmo. Mas eu estou dizendo uma questão biológica que eu falei aqui, tá? Uma coisa racional. Se a maioria da população for homossexual, a raça humana vai diminuir até se extinguir completamente, porque a maioria das pessoas não tem dinheiro para poder ir em laboratório, né, produzir uma criança ali in vitro, né, como dizem, ou bebê de proveta, não tem, a maioria não tem, né, ou então botar barriga de aluguel. Poucas pessoas têm condição para isso. E vai adotar como se não vai ter criança nascendo? Estou falando de uma realidade daqui a alguns anos, não estou falando de hoje em dia. Hoje em dia ainda está tranquilo, graças a Deus, mas daqui a um tempo vai ser uma Sodoma e Gomorra, né? Você sabe que antigamente a palavra sodomita, né, ela significava exatamente isso, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu quero entrar no mérito é a seguinte situação, que o povo está aderindo a todas essas práticas aí contrárias à palavra de Deus, porque está louco, age com loucura e acha que tudo isso é normal. Tudo que aqui a gente tem visto hoje em dia de absurdos, né, são coisas normais. São coisas normais. Pouco antes do dilúvio, a raça humana também estava assim. Era o pessoal no meio da rua fazendo sexo, era homem com homem, mulher com mulher, era pegando as crianças das casas, raptando para poder fazer sacrifício para demônios. É uma coisa infernal. Hoje em dia também existe isso, né? Então, quer dizer, o vídeo hoje é um pouco mais pesado, mas é realidade. E por que isso tem acontecido? Porque as pessoas, elas estão, como diz o versículo, elas estão enlouquecidas, elas estão são sábias para o mal, ou seja, o diabo lhe dá ideias e elas vão lá e fazem aquela ideia ser executada com uma primazia incrível, com uma sabedoria, né, vamos dizer assim, incrível, que o próprio mal lhe dá para essas pessoas. E acabam sendo, como eu já falei num vídeo anterior, há muito tempo, né, nesse mês agora de abril, no final de abril, acabam sendo mais hábeis do que os filhos da luz, porque às vezes Deus dá uma missão para uma pessoa cristã resolver, e ela demora a resolver, ou então nem resolve. Mas quando o diabo ele dá uma ideia para uma pessoa que está nas trevas, tá no reino, não está no reino de Deus, está no reino das trevas, então essa pessoa ela vai lá, executa e não tem a menor vergonha de dizer, não, fui eu que fiz. Então, pessoal, a gente tem que rever nossos conceitos, né? Você que é cristão aí que está me assistindo, tem que rever. Tem que rever direitinho se você realmente tem sido um cristão de verdade. Porque Deus, ele conta com a gente. Conta com a gente para a gente poder trazer o máximo de pessoas para o reino dele antes da volta de Jesus. Porque isso que eu falei agora há pouco aí, da questão aí da humanidade, tudo mais, isso é inevitável. A guerra também vai acontecer. Tá tudo na profecia do Apocalipse, livro de Daniel,
né? Alguns profetas, como o profeta Joel também fala. Enfim, vários profetas falaram, profetizaram sobre os últimos dias, e vai acontecer. O profeta Isaías também fala. Enfim, tem várias passagens, pessoal. Então não tem como eu dizer aqui que nós vamos evitar. Não, isso não vai acontecer. Mas nós temos que trazer o máximo possível de pessoas para o reino de Deus. E, como eu falei, sem discriminar ninguém, entendeu? Sem agredir ninguém. O que eu falei aqui, pessoal, sobre o caso, né, da raça humana se extinguir por ter mais homossexuais, tudo mais, isso é uma coisa que não vai acontecer agora, mas é uma coisa que pode acontecer daqui a alguns anos, e que é uma verdade. Se as pessoas não tiverem filho, naturalmente os mais velhos vão falecer, né? Infelizmente hoje em dia tem muitos jovens também indo, mas a raça humana vai diminuir até o ponto de, entendeu? Então é uma coisa real. Não estou falando aqui discriminando ninguém. E independente da sua religião, que eu também não discrimino a religião de ninguém, saiba que Deus, ele tem propósito para sua vida, plano para sua vida, entendeu? Independente do que você é. Você, Rafael, eu tô todo errado, eu sou isso, aquilo, outro. Pessoal, tem muita gente toda errada aí que é mais sincera do que gente que se diz certinha, entendeu? E Deus está só esperando uma oportunidade para essa pessoa vir para os braços dele. Então, de repente, você que está me vendo agora, me ouvindo, é a tua chance que você tem aí de pular para o reino de Deus. Pular para o reino de Deus. Deus não está pedindo para você mudar agora, para você se transformar agora. Deus falou: vinde como estás, e deixa que o restante ele faz. De repente você está aí, você também tem aí um bebê reborn, ou de repente você está aí me ouvindo, me vendo, e está aderindo a todas as práticas atuais dessa cultura que está sendo difundida aí. Mas você é infeliz, você é triste. Saiba que Deus pode mudar a tua situação, mas só depende de você, minha amiga, meu amigo, dar ouvidos à palavra de Deus. Só depende de você, porque o mal vai fazer de tudo para você ficar nessa situação. Só depende de você abrir o teu coração para Jesus e buscar Ele, tá certo? E procura uma igreja. Dia sexta-feira, reunião da libertação na Igreja Universal do Reino de Deus. Procura uma igreja universal. Você que está aí passando por problemas desse tipo, não sabe por onde começar, tá aí a chance. Não tenha preconceito com a igreja. Não tenha. Assim como você não gosta que as pessoas tenham preconceito com você, não tenha preconceito com a igreja. É um trabalho que abençoa, porque ali, mais do que a igreja, você vai encontrar Deus, e Deus vai mudar a sua vida. Então depende de você, tá bom? Gostando desse vídeo, compartilha, curte, manda para alguém que você gosta. Se você está no YouTube, se inscreva no canal, deixe seu like, comentário, tá? E se você gostou aí no Instagram também, compartilha, não deixe de mandar para um amigo que está precisando ouvir essa palavra. Nós temos que combater o mal, não as pessoas. Não as pessoas. Você que me ouviu aí que é qualquer coisa dessa que eu falei, você é uma pessoa que será muito bem-vinda em qualquer local onde nós estivermos, e por Deus mais ainda. Mas temos que combater o mal que de repente tem destruído a vida de muita gente, inclusive a sua, que está me vendo nesse momento, tá bom? Um abraço a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.